Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês com o quadro Direito com Direito. E assim nós temos como tema de hoje audiência de custódia. Esse bicho papão, o que é isso? Que tem causado muitas controvérsias. Então vamos ver o que é isso. Olha, audiência de custódia nada mais é do que um instrumento processual. Isso mesmo, que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas, isso mesmo. E ali vai ser avaliado a legalidade da prisão e a necessidade ou não da manutenção desta prisão. Mas por que isso agora? Eu pergunto, por que isso agora? Se isso não havia, isso não acontecia antes, por quê? Ora, o nosso ordenamento jurídico recepcionou o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, isso mesmo. Então, esse pacto entrou no nosso ordenamento jurídico, foi recepcionado por nós. Então, no seu artigo 7º, inciso 5º, diz assim, ó: toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, ou é julgado em prazo razoável ou se colocada em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada às garantias que assegure o seu comparecimento em juízo. Tá aí, é por isso que existe hoje, e que hoje nós praticamos a audiência de custódia, que tem por sua finalidade adequar o Código de Processo Penal aos tratados internacionais de direitos humanos, prevenir, isso é bom que venhamos assimilar, prevenir e repreender maus tratos ou tortura policial. Sim, porque sabe-se que todo indivíduo, após ser preso, vai, logo que possível, à presença de um juiz, né? E onde ele pode falar o que foi que aconteceu. Conter prisões arbitrárias, isso é também finalidade, conter prisões arbitrárias e ilegais e desnecessárias. E combater a cultura do encarceramento em massa. Apesar, há quem diga que nessa política de não encarceramento não está sendo resolvida com a audiência de custódia. Não está quem diga isso, né? Então, observando aí, por quê? Nessa audiência de custódia, o que vai se verificar é a legalidade da prisão do indivíduo, né? Que foi colocado 24 horas, o indivíduo está ali. Então, ali, o juiz vai poder decretar a prisão preventiva, porque vai estar próximo, está ali o representante do Ministério Público, o defensor público ou um advogado, e o magistrado e o detido. Bom, e ali vai saber se o representante do Ministério Público, que pode pedir, né, para converter em prisão preventiva, já que nesse momento aí não existe processo, não existe nem denúncia. Por isso não vai julgar o mérito, se fez, se não fez, não vai julgar isso aí. Vai julgar como foi feita a prisão, se for respeitado, né, se for respeitado assim os trâmites legais. Então ele pode decretar preventiva, pode também estabelecer medidas cautelares como fiança, recolhimento domiciliar, entre outros. Pode, no caso de usuário, né, dependente químico, pode encaminhar para tratamento da dependência química, para assistência social, ou relaxar a prisão. Relaxar a prisão, vale lembrar
que a liberdade é a regra, o encarceramento é exceção. Observe que a regra é que todo agente seja liberado na audiência de custódia. Esta é a regra. Por quê? Porque o novo olhar que se tem, ou que busca se ter, é que o magistrado ali, tá, o magistrado, o defensor, o representante do Ministério Público vão estar ali e vão estar olhando para o agente como se ele fosse um inocente, por causa da presunção, do princípio da presunção de inocência. Por quê? Esse indivíduo, como já acontece, se esse indivíduo nós encarceramos ele, lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, lá na frente esse agente é absolvido, como vai acontecer isso? Como vai recuperar o tempo perdido? Não tem. Por isso que a regra é liberdade. A encarceramento é após a condenação. Ok? E para melhorar o nosso conhecimento acerca disso, vamos ver algumas perguntas. Temos 4 perguntas aqui que foram feitas e vou buscar responder. Sobre audiência e custódia, claro. Assim, ó, se o agente, estou falando o indivíduo que foi detido, se ele falar que foi agredido pela polícia, vai ser solto na audiência de custódia? Alguém diz que sim, vai ser. Não vai, não é para isso. A audiência de custódia é para isso. Sim, como está ali o representante do Ministério Público, como está ali o defensor, o advogado e o magistrado, se ele disser que foi agredido, torturado, coisa desse tipo, claro, vai acionar os órgãos competentes para que venha a ser apurado. O próprio Ministério Público pode abrir o procedimento ou acionar, né, outros órgãos, como a Corregedoria da Polícia Militar, para, no caso, policiais militares, para assim apurar o fato. Outra pergunta. A polícia prende para em seguida a justiça soltar? Não é nada disso não. É o que eu estou dizendo, que a regra é o quê? Solto. A regra é ser preso para fazer o processo, vamos lá, e ele ser solto, mas ele vai ficar respondendo o processo. E ele pode ser condenado lá na frente. O fato do agente ter sido solto não quer dizer que ele está isento, não é nada disso. Quer dizer que ele vai responder em liberdade. É só isso. Mas ele vai responder pelo crime, suposto crime que tenha praticado. A penúltima pergunta. Se o homem disser que sua mulher está grávida, o juiz vai determinar a prisão domiciliar? E se a mulher presa em flagrante estiver grávida, não poderá ser presa? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso. Né? E realmente existe uma lei que apoia, justamente porque se procura humanizar. Por exemplo, uma mulher gestante, né, tem várias passagens, já cometeu outros delitos, grávida, na casa dele, no caso, um exemplo hipotético, na casa dela, tráfico de drogas. Então ela está fazendo grave, foi presa uma vez, foi solta, presa uma vez, ela pode ficar presa. Ela vai ficar presa, pode responder prisão, né? Pode responder. E mesmo que seja solta, não impede de responder o processo legal, o devido processo legal, ok? Então não existe, não pode, não é que pode. Então o juiz vai examinar o caso concreto. Vamos lá, última pergunta de hoje. Se a pessoa sair em liberdade da audiência de custódia, está livre de responder pelo que fez? É isso que eu venho dizendo. Não está livre nada. Né? Então ela pode, inclusive, a qualquer momento no andamento, no decorrer do processo, né, se provocado pelo Ministério Público ou pelo Ministério Público ou por outro
que esteja envolvido no processo, se provocado e fundado, né? Porque tem que ter um motivo fundado, né? Se fundamentar o pedido de prisão, ela pode ser presa a qualquer momento. Pode ser presa, a pessoa pode ser presa a qualquer momento, em qualquer parte do processo. Mas, deixa eu afirmar novamente, a regra é solto, a regra é liberdade. Estamos tratando com direitos individuais.